Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa correção de hoje. Eu sou o professor Andrei, professor de Geografia, né? E nós vamos corrigir hoje a atividade da semana 7 de quarentena, que é da página 162. Bom, é um texto do livro didático de vocês que diz respeito ao processo de ocupação do Brasil. Vale lembrar que, nesse momento, o módulo que nós estamos estudando é a chamada América Anglo-Saxônica. Nossa, professor, o que é a América Anglo-Saxônica? Nada mais que é a formação da América que fala o inglês. Ou seja, então é a relação com isso. Mas antes de nós chegarmos lá, nós falamos da América como um todo. E aí nós falamos primeiro sobre a América do Sul, mais especificamente do Brasil. No texto que vocês viram, é um texto que fala sobre a ocupação do território brasileiro. E lá traz algumas perguntas. A primeira questão delas é: qual é a diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração? Vale lembrar que eu já expliquei para vocês que colonização é o processo que ocorre quando um europeu ou um outro povo resolve se aproximar de um povo, uma etnia, um grupo social, para explorá-lo ou influenciar esse povo a fim de obter para si algum tipo de vantagem. Ninguém se aproxima de ninguém sem nenhuma vantagem. Então, se ele se aproximou de alguém, você quer tirar algum proveito disso. E os europeus, aqui os portugueses, falando do nosso caso, eles vieram para o Brasil e nessa vinda para o nosso território, vale salientar, né, que essa vinda para cá foi um acidente, né, um acidente histórico, não havia nada, já expliquei para vocês isso em sala, não era o objetivo central chegar ao Brasil, era chegar às Índias Orientais, mas isso é papo para um outro dia. O que nós temos que pensar é o seguinte: quando eles chegaram aqui, eles tiveram que formar o que nós chamamos de colônia. O que é uma colônia, pessoal? Uma colônia nada mais é que um vilarejo, uma região que é um domínio de uma outra e que tudo que se produz aqui, tudo que se fazia aqui, estava subordinado a uma outra região. E como é que eu chamo essa outra região que estava subordinada, professor? Eu chamo essa outra região, então, de metrópole. Não é o jornal que vocês devem conhecer lá do Facebook, mas metrópole, pessoal, é justamente, nesse caso aqui, a coroa portuguesa, né? Representada lá por Lisboa. Então, é como os portugueses lá da Europa, né, com os primos pobres dos europeus, acabavam controlando a região brasileira. E aí, como é que eles fizeram isso? Primeiro, fixando o território. Quando eles vieram para cá, eles fizeram colônias de povoamento, ou seja, mandaram para cá pessoas para ocupar o território e investigar e identificar que potencial tinha essa região. Se essa região era vantajosa para Portugal de repente, empenhar seus recursos, mandar homens para cá, mandar seu poderio econômico, porque vale lembrar que lá em 1500, quando chegaram até aqui, essa região era desconhecida e Portugal estava se aventurando pelos oceanos com o objetivo de buscar especiarias no outro lado do Atlântico, não tinha muito interesse aqui. Então, o povoamento é essa, a tentativa de chegar até aqui. E o que é colônia de exploração? Colônia de exploração é: fixei aqui, já povoei esse território, o que eu posso tirar daqui e mandar para a metrópole? O que é que eu tiro do Brasil e mandando para lá eu vou gerar riqueza? Daí nós temos que pensar. No caso brasileiro, nós temos alguns ciclos. O primeiro dele, nós vamos ter lá em 1500, começa-se a formar um ciclo do pau-brasil. Né? Cara, o que eu estou fazendo aqui, gente, uma extrapolação imensa. Eu estou pulando vários fatos históricos. Eu estou pulando que em 1530 foi feita a primeira vila brasileira, que era São Vicente. Eu estou pulando a formação das capitanias hereditárias, a formação das feitorias. Tudo isso estou pulando por quê? Porque você já conhece, porque eu falei isso para você já em sala de aula. E porque já é notório o conhecimento de vocês, sendo bem atento aqui à questão. E nessa exploração, então, nós temos, primeiro, o pau-brasil, né, como sendo o primeiro commodity, né? Discuta isso no Jornal Nacional, ou seja, o elemento que gera alguma outra coisa, o pau-brasil. Depois a gente vai ter um momento que nós falamos que é o açúcar, né, que é o que vai fazer, por exemplo, a região de Pernambuco ser durante muito tempo uma região mais importante do nosso país, porque ela era o potencial econômico para produzir cana-de-açúcar naquela região foi muito forte. Não é à toa que, nós podemos discutir isso depois, os holandeses também tentaram conquistar esse território e tiveram que brigar com os portugueses por Pernambuco. Então a gente tem aí uma forte relação com isso. Depois nós temos o que chamamos de ciclo do ouro, né, que é a mineração.
da qual a nossa cidade, o nosso estado, né, Goiás, Lusiânia, tem protagonismo na história nacional, né, porque nós tivemos uma mineração muito forte, então é outro ciclo. E aí depois nós chegamos hoje já na siderurgia, já chegamos na metalurgia, né, um outro nível de ciclo econômico. Mas falando aqui de Brasil e colônia, de América Portuguesa, esses são os 3 principais ciclos econômicos. A segunda pergunta é: qual é o papel da religião nesse processo de colonização da América? Vale pensar o seguinte, pessoal. Comecei lá dizendo para a gente que estamos vendo a América anglo-saxônica. Os Estados Unidos da América, as antigas 13 colônias, também foram colonizados. Então não é uma questão de o Brasil foi colonizado, é subdesenvolvido. Não, os Estados Unidos são desenvolvidos, também foram colonizados. A grande questão é que, quando os Estados Unidos da América foram colonizados, a colonização que se deu ali foi meramente de povoamento. Vai lembrar que os ingleses mandaram para lá, então quem? Mandaram para lá os reformados, né? Presbiterianos, calvinistas, anglicanos, todos aqueles que iam para lá voluntariamente para os Estados Unidos para povoar aquele território. No Brasil, o povoamento não se deu dessa forma. Quem veio para cá, né, foram aqueles militares que estavam empenhados nessa busca por riqueza, e vieram para cá alguns religiosos, os jesuítas, né, da Companhia de Jesus, que vieram para cá com o objetivo de trazer para a coroa portuguesa a expansão da fé católica. Vai lembrar que nós estamos falando basicamente do século XV, XVI, né? Então, não é que só existisse o catolicismo, mas era nesse momento a fé dominante. Por quê? Porque era uma fé que estava passando o Atlântico. Os navegantes levavam a doutrina católica para além do mar. Então ela acabava sendo dominante. Então, qual que é o papel da religião na colonização brasileira? Aqui, nós temos que, e o que o texto está dizendo para vocês, é o papel dos jesuítas, que começaram a trazer a catequização dos índios, com o objetivo, basicamente, eurocêntrico, né, de aculturação, de um certo modo, ou seja, de trazer, aproximar os nativos, só tradicionais, daquilo que eles consideravam como civilizados, que era o padrão europeu. Não vou entrar no mérito, né, se isso foi benéfico, não foi benéfico, mas eu posso dizer para vocês que foi necessário para o empreendimento que a metrópole queria, que era expandir a doutrina e a fé que eles acreditavam. Então ali é um juízo de valor que você, estudando, precisa chegar até lá. Então eles são importantes. E no ponto 3, na questão 3, relaciona a religião à questão da obra do Vitor Meirelles, que é a obra que representa a primeira missa. Né? Então vale lembrar que a primeira missa ela foi retratada a partir da carta do Pero Vaz de Caminha. Vale lá lembrar que o Pero Vaz de Caminha era um escrivão mor que acompanhava o Pedro Álvares Cabral, e ele relatou a relação com os nativos. Descreve lá que os índios eram naturalmente belos, seus cabelos, né, ficavam ao vento, não tapavam suas vergonhas, né, as mulheres andavam com seios à mostra, os homens com a genitália à mostra. Então tem toda uma relação paradisíaca, né, uma relação de que o homem natural seria uma nova divindade. É um conceito aqui, né, da antropologia à época, de trazer o novo mundo com um novo conceito de homem, numa relação humanística, ou seja, uma relação de pensar uma humanidade que já transcende o padrão medieval que o homem moderno estava vinculado, que era um homem totalmente ou muito próximo ao bárbaro ou muito vinculado ao sagrado. O ser humano que é encontrado no Brasil está justamente entre o profano e o sagrado. Então, é uma nova relação que se encontra. E o Vitor Meirelles, quando ele descreve lá em 1860, que é a pintura dele, o que ele está fazendo é pintar, não que ele presenciou esse fato, mas através do relato do Pero Vaz de Caminha, ele diz assim: olha, os índios teriam se comportado de uma forma amena, tranquila, calma, né, quase que passiva a tudo, o que nós sabemos que não foi assim. Os índios tiveram uma certa relutância, tiveram aqueles personagens nativos que aceitaram tranquilamente, mas como toda questão que é sugerida, alguns não vão aceitar. Então, há essa relação da obra do Vitor Meirelles com a religião e com o processo de colonização. Então, basicamente, o que nós tínhamos que entender desse texto é que a colonização brasileira ela é cheia de significados e sentidos. Nós podemos olhar pelo viés econômico, podemos olhar pelo viés religioso, podemos e devemos olhar sobre o viés étnico, né, cultural. Então, é muito rico. Então, espero que vocês se dediquem cada vez mais e aguardo vocês na próxima correção. Até mais!